Você está ligado na Folha FM 98,3 Campos dos Goytacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava. São 7 horas em ponto. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Servidora de Rio das Ostras morre de gripe H1N1. A prefeitura confirmou ontem a morte da funcionária Mara Ferreira Martins. A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, adere ao consórcio intermunicipal de desenvolvimento regional. Guerra entre facções. Volta a fechar escola no Santa Rosa. Suspensão foi determinada após tiros serem ouvidos nas proximidades de unidade municipal. Leia essa matéria que está desenvolvida e bem desenvolvida no ponto final. Com um diálogo sobre reajustes, o prefeito Rafael Diniz recebe servidores no SESEC. O prefeito e o secretário Abdo Neme fazem vistoria no Hospital São José antes da inauguração. Polarização eleitoral com reflexo na UF repercutiu nacionalmente. TRF2 decide que Temer deverá voltar para a prisão. Muitos jornalistas no entorno da casa do ex-presidente. Congresso no Uniflu coloca redes sociais em debate. No Folha 2, a alegria da garotada. O Pokémon Detetive Pikachu entra em cartaz no Kinoplex. No Folha no Ar, primeira edição, temos sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e a Luísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Temos hoje o nosso convidado, querido Murilo Diegues, que já está aqui no estúdio. Aliás, chegou quase comigo aqui, de tão cedinho, né? E bom dia, Arnaldo. A Luísio ainda não está conosco, daqui a pouco ele estará aqui. E bom dia, Arnaldo. Bom dia, Murilo. Mas vamos, Arnaldo, comentar um pouquinho o que está rolando e que nós falamos aqui nessas principais manchetes do jornal Folha da Manhã. Bom dia Marco Antônio, bom dia ouvinte da Folha FM, bom dia nosso amigo Murilo Diegues, está aqui para conversar com a gente a partir do próximo bloco. Tem história para contar, né, Murilo? A gente vai estar lembrando aí bastante história aqui da cidade de Campos, do campo político. Vamos falar sobre pesquisa, vamos falar sobre avaliação dos governos municipal, estadual e também o governo nacional. Enfim, bastante assunto para a gente abordar daqui a pouquinho com o Murilo. E, Marco Antônio, como você vai falando aqui, como a Luiz falou ontem, vamos começar do começo, né? Vamos começar sobre essa manchete aqui. Guerra entre facções volta a fechar a escola no Santa Rosa. O Santa Rosa viveu ali um período muito complicado de força do tráfico, sobretudo antes da prisão do chefe do tráfico, que é conhecido como Nolita, que aconteceu no dia 8 de março do ano passado. Lá atrás, muitas escolas chegaram a ser fechadas por causa da força do tráfico. Inclusive essa que foi fechada ontem, a Escola Municipal Eunícia Ferreira da Silva. Ontem foi um fato isolado, foi uma troca de tiros perto da unidade, e depois dessa troca de tiros a escola decidiu dispensar os alunos por questões de segurança. Claro. Só que, como destaquei aqui, e a gente destaca hoje no ponto final, é uma questão isolada, diferente da onda de criminalidade que a região sofria até o ano passado. Então a gente destaca até no ponto final a atuação do comando do 8º BPM, a atuação da 146 DP, da Delegacia de Guarulhos. Nós já conversamos aqui no Folha no Ar com o Ibiapina, que é o comandante do 8º BPM, conversamos com o delegado Pedro Emílio, que é o responsável pela 146, e todos eles falam o quê? Da questão da diminuição dos crimes de letalidade violenta, ou seja, da diminuição dos homicídios naquela região, o que é um fato concreto, é um fato estatístico, são números contra números, a gente não tem como discutir, né? São fatos realmente, e realmente você tem uma diminuição da violência, mas é uma questão que sempre chama atenção quando o poder paralelo, o poder do tráfico, ele consegue sobrepor o poder do Estado, né? Quanto mais uma questão que é uma escola, né? Onde você forma ali, são crianças, são jovens, a escola tem também educação de jovens e adultos, a escola fecha as portas porque o tráfico vai lá e impõe sua força. É uma situação delicada,
Hoje, segundo a Secretaria de Educação, as aulas acontecem normalmente, a gente vai estar verificando essa situação, torcendo para que realmente esteja acontecendo as aulas normalmente e torcendo também que novos fatos como esse não venham a acontecer. É interessante até, Arnaldo, que você comentou recentemente aqui, não lembro o dia, evidentemente, mas você chegou a comentar de que o tráfico, de que eles determinavam até quem podia ou não estudar na escola. Justamente também no Santa Rosa. Pois é uma outra escola, o CIEP. Na condenação do chefe do tráfico que eu falei, o Nolito, ele foi condenado por um caso de tortura, ele e um grupo. Nessa condenação dele por tortura, inclusive na sentença cita o caso desse CIEP. Que o CIEP era onde ele determinava quem podia ou não estudar. Mais uma vez, a força do tráfico se impondo sobre a força do Estado. Só que, se você tinha esse CIEP como o maior exemplo de força do tráfico, você tinha também que as outras escolas, uma vez chegou a fechar todas as escolas de Santa Rosa, porque eles distribuíram um cartaz, um panfleto perto das escolas, determinando ordens. E todas as escolas fecharam. Olha só que situação absurda que uma comunidade passou. É verdade, A situação... A gente pensava em ver isso em televisão, ver isso na capital, numa localidade aqui, do outro lado do Rio, pertinho da gente, uma comunidade. Porque que a gente sempre discute aqui, quando a gente conversa com autoridades de segurança, se você vai pegar o Rio de Janeiro, você tem toda uma questão geográfica, que dificulta às vezes a ação da polícia. Você tem morro, você tem barricadas, você tem o conhecimento dos moradores que são envolvidos no tráfico, dessas especificidades geográficas. Agora aqui não, aqui é tudo plano, né? Parece ser mais fácil para a polícia montar o cerco. E ainda assim, você teve aí uma operação em Guarulhos, no ano passado, com direito a tanque de exército, com direito a carro blindado, com poucos presos, mas o resultado efetivo está vindo aos poucos. Qual é esse resultado? A diminuição da taxa de criminalidade que a gente está acompanhando e sempre dando ênfase ao trabalho da Polícia Militar e Civil naquela região. É interessante que nós vemos, quando existe um trabalho, eu sempre cito, às vezes, com amigos e tal, sobre esse problema da violência, da criminalidade, eu cito Bogotá. Bogotá chegou a um momento na história de que você não podia sair na rua, em momento nenhum, hora nenhuma. E agora, no 2008, 2009, por aí, 2010, eu fui 2 vezes a Bogotá. E a cidade de Bogotá hoje é uma das mais seguras do mundo. Os prédios começaram a retirar as grades. Olha que coisa, enquanto nós andamos no Rio de Janeiro, aqueles prédios bonitos da Avenida Atlântica e tal, colocando as grades, Bogotá tirando. Né? É uma questão de agora, evolução, né? Exatamente, mas o Exército foi para a rua. E você vê em Bogotá, em certas áreas, você vê os tanques e os na rua. Na verdade a gente vive no Rio de Janeiro números de guerra civil. O problema é que o país não assume, não assume essa condição. Mas a gente vive números de violência altíssimos no Rio de Janeiro, sobretudo na capital. Quando a gente coloca Campos como a 35ª cidade mais violenta do mundo, é um índice internacional de uma ONG que ela pega o número de homicídios proporcionais ao número de habitantes em cidades com mais de 300 mil habitantes. Aí Campos aparece na 35ª cidade mais violenta do mundo. Em números gerais e também nessa questão de impressão pessoal, o Rio de Janeiro parece ser muito mais violento. Mas é uma cidade que, apesar da densidade demográfica ser menor, você tem a densidade populacional extremamente maior. Né? O número de habitantes no Rio de Janeiro, não se compara com Campos. Campos é uma cidade gigantesca, a maior cidade do estado, mas você tem a população... Aliás, Campos tem eu acho, uma área territorial, se não maior... Maior que a capital. Chega perto de São Paulo. Territorialmente é a maior cidade do estado, não tem nem a capital é maior do que Campos. Mas em comparação, você tem aqueles núcleos de população, né, que a densidade demográfica, você tem verdade. Locais específicos. Você não tem muita área rural, né? Exatamente. Aqui, o Rio de Janeiro, praticamente, a capital não tem. Exato. Então você tem, quando você faz esse paralelo, Campos aparece ali na 35ª cidade mais violenta do mundo. E eu, assim como jornalista mesmo, que vive isso no dia a dia, sobretudo desde 2015, quando eu assumi como editor de geral do jornal. Depois voltei para política, agora estou a gente fica mudando de editoria, é uma rotina normal dentro de redação, quem passa por redação sabe disso. Mas desde lá a gente acompanha Campos como uma cidade mais violenta, entre as 50 cidades mais violentas do mundo.
Os índices que estão até agora nos criam a esperança de que depois de alguns anos, Campos vai sair desse ranking negativo no próximo ano. Sobretudo pelo fato que a gente sempre destaca que Campos é a única cidade do eixo sul-sudeste que ainda aparece nesse ranking tão negativo, que é esse ranking internacional de ser uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Vamos ver, primeiramente torcendo para que esses índices se mantenham controlados de violência, para que no ano que vem a gente tenha aí um resultado melhor do que nos últimos anos com relação à violência em campo. Arnaldo, outra notícia que eu acho importante e que incomoda um pouco a todos é essa servidora de Rio das Ostras que morre de gripe H1N1. É evidente que isso é uma gripe forte, perigosa, e a prefeitura confirmou ontem a morte dessa funcionária, deu o nome dela, Mara Ferreira Martins, e nós tivemos essa semana aqui em Campos uma vacinação, né? O dia D da vacinação. O dia D da vacinação. E é sempre bom dizer, as pessoas terem a oportunidade de se vacinar. Se passou o prazo, não deve ser cara a vacina. Não, mas está no prazo ainda. Está no prazo, faz, porque isso, às vezes a pessoa passa a vida toda sem exposição a esse tipo de doença, e o médico está me dizendo isso, nós temos poucos anticorpos para coisas desconhecidas. Não é que seja desconhecido, mas de repente uma pessoa com a imunidade baixa pode ir a óbito por conta de uma gripe dessa, né? Não, com certeza, mas assim, a gente ainda... O Brasil voltou a ter sarampo, né, Marco Antônio? Pois é. Você está tendo um retrocesso. Até poliomielite eu li outro dia teve um caso. Poxa, então coisas erradicadas. Se não me engano, eu li recentemente, foi na Alemanha. Na Alemanha, você... agora, se você não vacinar o filho, você é multado. Se não me engano, faz aqui uma ressalva, a gente lê tanta coisa, né, no dia a dia, às vezes foge a certeza. Mas se não me engano, na Alemanha, se não vacinar o filho, vai ser multado. E aqui no Brasil tinha que ser aplicada a mesma coisa. Nos Estados Unidos teve um caso de uma menina que morreu com 8, 9 anos de obesidade mórbida. E a mãe foi condenada, porque a promotoria alegou que a mãe não cuidou o que necessitava de cuidar e que ela teria todas as condições por todos os seguros que os Estados Unidos oferecem às pessoas mais pobres e tal, né? Medicaid, Medicare, todos esses sistemas em que ela poderia... Isso é uma coisa muito séria, tem que ser falado, né? Sim, e nesse caso de H1N1, aí a gente lembra que a questão da vacinação que você tocou aqui agora, o número de pessoas vacinadas no estado do Rio é muito baixo em relação à meta. Campos também está com um número aí, no dia D de vacinação, não chegou a 10 mil pessoas. Não pode, numa população de 500 mil habitantes. 500 a 600 mil habitantes. Justamente. É certo que você tem um público-alvo ali, né? Que você tem até certa idade de criança. Agora, deixa eu ver se eu consigo achar aqui esse público-alvo qual é. Mas, enfim, você tem... Tá aqui, deixa eu ver. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos a partir dos 60, professores e trabalhadores da saúde das redes pública e privada. A partir de 60? Então daqui a uns 20 anos eu e Murilo vamos estar, não é, Murilo? Estamos muito jovens aí. Pessoas obesas e portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais. Tem também pessoal que trabalha na área de segurança, comprovando também pode tomar vacina. Professores, nesse caso aqui é funcionário da educação, no caso de Rio das Ostras, inclusive, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa morte. Mas a campanha foi o dia D no último sábado, mas a gente lembra que a vacinação continua até 31 de maio nos postos de saúde da cidade, da região também, né? Nós que temos ouvintes sempre ligados aqui em São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, em cidades aqui do entorno, cidades mais ligadas aqui a Campos, sempre acompanhando a gente. Então, todos os postos de saúde onde acontecem vacinação estão ainda com doses para as pessoas do público-alvo, e a gente recomenda que todo mundo se conscientize da importância da vacinação no país. Como a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Está havendo um retrocesso, e isso, quando a gente fala isso, às vezes as pessoas pensam que é de conotação política, e não é.
Isso é um pensamento mundial, tá havendo um retrocesso com relação à vacina que eu não consigo entender. Uma coisa que já é consolidada, já salvou, já superou tantas pestes por causa de vacinação, e agora algumas pessoas estão começando a criar teorias conspiratórias de novo com relação à vacina. Incrível. É incrível uma situação dessa. Mas vamos só concluir aqui a questão da servidora de Rio das Ostras. Foi confirmada a morte da servidora ontem, a servidora Mara Ferreira Martins, da Secretaria Municipal de Educação. É o primeiro caso no estado desse ano, é o primeiro caso da doença registrado no estado, e lá eles estão informando que para combater eles aderiram à campanha nacional e convocando também a população a participar da campanha de vacinação também em Rio das Ostras. Bom, são 7h16, nós faremos agora um pequeno intervalo. Vamos sem intervalo, Marcos? Só um segundinho. Pode falar. Para a gente falar no último bloco, só vou antecipar aqui. Ontem Rafael recebeu os servidores, né? Mas só que a gente vai conversar com o Murilo também. E hoje tem uma outra reunião dos servidores com o secretário de gestão. Então, que esteve aqui, né? O André Oliveira. Ao que tudo indica, a negociação continua e deve ter alguns avanços hoje. É o que a gente torce também. Estamos torcendo. Vamos a um pequeno intervalo. Voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar e também Clínica Proteus.